Bom dia, eu sou a Catiele Faleiro, para quem não conhece ainda, tenho um canal no YouTube, né? E até agora sempre postei algumas músicas cantando e tocando. E hoje pela manhã, quando eu acordei, eu tive uma ideia, né? Uma ideia de ajudar de alguma forma as pessoas que querem aprender um pouco de música, um pouco da teoria da música. Então, o que eu pensei? Eu percebo que eu tenho alunos, né? Eu sou professora de música há uns 6, 7 anos e eu percebo que os alunos têm dificuldade na teoria da música, né? Para entender como funciona. Ou às vezes chegam na escola de música fazer a sua primeira aula de instrumento ou de canto e não sabem nada sobre música, né? Sobre a parte teórica, a base principal, que é isso que eu fiz aqui nessa folha. Então, eu pensei, vou fazer vídeos ensinando um pouco esse básico, essas noções de teoria, para as pessoas que querem fazer aula numa escola de música, mas não querem chegar sem saber nada, ou para pessoas que estão aprendendo a tocar sozinhos, né, pela internet, ou para pessoas também que estão tendo aula, mas assim, estão tendo dificuldade. E eu pretendo tentar explicar de uma forma fácil para que vocês entendam e para ajudar vocês. Bom, então, o que eu preparei hoje, eu fiz assim, bem improvisado, tá? Fiz tudo à mão mesmo. E porque eu tô meio sem recursos, né? Tô morando em São Paulo há pouco tempo, então tô meio sem recursos, eu preparei tudo na mão mesmo. Mas acho que o que importa mesmo é a explicação e não se o material é tão perfeito, né? Eu também quero deixar claro que a importância de fazer aula como profissional, com uma pessoa formada na área, com uma pessoa que tem conhecimento na área, isso não tem preço. Se você vai estudar música sozinho, tudo bem, é uma forma muito legal de começar a estudar música, porque às vezes a gente não tem condições de pagar um curso, ou é ruim para se deslocar por causa de algum motivo particular, então a gente acaba procurando pela internet mesmo, né? Ou às vezes você pode também estar fazendo aula com alguém que é muito bom professor, mas não entende muito dessa parte teórica. Então, eu estou aqui para ajudar você a entender isso aqui também, a ler partitura, ter noções de partitura, né? Porque todo instrumento tem como tocar ele de forma popular e de forma erudita, né? A forma popular é por meio das cifras, dos acordes, e a forma erudita é quando a gente lê partitura, né, por meio da partitura. Então, às vezes, muitas pessoas que vão estudar violão só aprendem as cifras, os acordes, né? E aí acabam só aprendendo isso, assim, não aprendem essa noção toda de partitura. Eu até tenho aqui, deixa eu ver onde eu coloquei, só um pouquinho. Para quem não sabe o que é cifras, acordes, né, seria isso. Então, assim, tem gente que vai aprender violão, principalmente o violão, é o instrumento que mais se usa cifras, e aprende só essa maneira de tocar, só com cifras, né, só fazendo o ritmo das músicas. Mas o violão, assim como os outros instrumentos, tem como se ler partitura, né, e estudar o violão clássico, que é muito lindo. Bom, vamos lá, né, chega de enrolation. Vou explicar para vocês. Então hoje, digamos que seria a nossa primeira aula, né? Primeiro dia de explicação. E eu vou continuar gravando esses vídeos, fazendo isso para vocês, para quem está interessado em aprender. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem a pauta. Até escrevi aqui no ladinho, pauta, né? São essas 5 linhas, inclusive eu numerei ali no canto. São 5 linhas, como elas têm 5 linhas, elas têm 4 espaços, né? 1, 2, 3, 4. Né? Os espaços são
os espaços entre cada duas linhas, né? Então, 5 linhas e 4 espaços. Bem importante saber disso. A pauta, quando foi criada, eles resolveram fazer só 5 linhas, porque se fizessem 10, 15 linhas, ia ficar muita linha e na hora de fazer a leitura musical, a gente ia se confundir muito. Então, foi definido 5 linhas para se escrever. Porém, as notas musicais são muitas, é um ciclo infinito, assim. Então, elas começam e vão até lá em cima e vão subindo. Então, assim, existem notas para cima da pauta e para baixo da pauta também, tá? A gente tem 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Tem gente que acha que são 8 notas. Ai, meu Deus, derrubando tudo. Tem gente que acha que são 8 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas na verdade não, são 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esse outro Dó que falam, ele é o mesmo Dó de baixo, só que mais agudo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ele é agudo, o outro é grave. Mas na verdade notas é até Si. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Até o Si. 7 notas musicais. E ao contrário de que muitos pensam, não é só Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Com L mesmo. Como o Sol. Como a gente escreve a palavra Sol, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Todas as notas têm duas letras, mas o Sol não, tem 3, por favor. É que eu falo isso porque é um erro que a maioria das pessoas começa a fazer aula de música acham que é Sol e não Sol, né? Bom, 7 notas musicais, porém elas se repetem muito, muito. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e não terminam. Vai indo, começa lá do grave, vai indo cada vez para o mais agudo, são muitas notas. Porém, hoje eu vou ensinar para vocês do Dó até o outro Dó, né? Que é a escala de Dó. Escala é quando vai de uma nota até ela de novo, no caso do Dó até o outro Dó, né? Então, a gente tem a pauta, que são as 5 linhas. Tem gente que chama de pentagrama também, mas o mais conhecido é a pauta. E aqui no início, esse desenho bonito de música, que todo mundo acha que é uma nota musical, na verdade não é uma nota musical. Se chama clave de Sol, eu escrevi aqui em cima. Ela é a clave de Sol. Ela não é uma nota musical. Ela, digamos que a importância dela é diferente. É ela quem dá o nome às notas. É por causa dela que o Dó está onde está, o Ré está onde está, o Mi onde está. É por causa da clave. Além dessa clave, existem mais 2 claves que eu fiz aqui embaixo. Então, temos a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. São 3 claves. A clave de Sol é a mais conhecida e mais usada. Ela serve para escrever a partitura para os instrumentos agudos. Flauta, violino, teclado, a mão direita do piano, que faz os sons agudos, o piano. Então, são para os instrumentos mais agudos, né? A clave de Fá são para os instrumentos mais graves, violoncelo, contrabaixo. Então, quando ela é colocada aqui no lugar dessa outra, as notas mudam de lugar, não são no mesmo lugar que são essas aqui que estão escritas aqui. E são para instrumentos graves, então os instrumentos graves vão ler a partitura quando tiver essa clave na frente. A clave de Dó, ela serve para instrumentos intermediários, que não são nem muito graves nem muito agudos, intermediários. O exemplo que eu lembro agora é a viola. A viola que se toca como um violino, né? Não a viola caipira, a viola que se toca como um violino, que ela é um pouquinho maior que o violino, tem um som um pouquinho mais grave. E não é tão grave como o violoncelo e o contrabaixo. Por isso é intermediário o som, por isso que é clave de Dó. Então, som agudo, som grave e som intermediário. São as 3 claves que existem. E em cada uma delas as notas são diferentes na pauta, não são nos mesmos lugares. O Dó, por exemplo, é aqui na clave de Sol.
na clave de Fá e na clave de Dó, o Dó é em outro lugar. Todas as notas mudam de lugar. Então, antes de começar a ler as notas, a gente tem que ver que clave que está na frente. Eu vou ensinar primeiramente para vocês a clave de Sol, porque é a mais usada, né, como eu falei. Então, clave de Sol, beleza. Do lado tem esse número 4 e 4. Isso se chama fórmula de compasso. Até escrevi aqui embaixo, fórmula de compasso. Aqui eu dei alguns exemplos de outras fórmulas de compasso. 2 por 4, 3 por 4, 6 por 8, 2 por 2. O 4 por 4 é igual a esse C. O dia que tiver um C aqui, em vez desse 4 por 4, significa que é a mesma coisa que ter um 4 por 4. O C cortado, com esse traço, é igual ao 2 por 2. Se tiver 2 por 2 aqui escrito ou C cortado, é a mesma coisa. O que a fórmula de compasso faz, esses números aqui na frente? Ela serve para dizer quantos tempos tem dentro de cada compasso, que são espaços na música, divididos por traços, né? São espaços, e serve também para dizer qual é a figura musical, que é uma dessas aqui, que vale um tempo. Porém, essa parte da fórmula de compasso é um pouco complexa. Eu vou ensinar em outro dia, eu vou pegar um dia, uma aula só para isso, só para ensinar sobre a fórmula de compasso, tá? O importante é você saber que isso é uma fórmula de compasso. O número de cima significa uma coisa, o número de baixo significa outra coisa. Por isso que existem outros números assim, não é sempre 4, 4, dois números iguais, não é sempre. O importante de você saber é que quando tiver 4, 4, eu coloquei aqui do ladinho, ó, os valores das notas vão ser esses que eu escrevi aqui. Essa nota, essa figura musical vai valer 4, essa figura 2, essa 1 e essa outra meio tempo. Então assim, quando esses números aqui mudarem, os valores das notas podem mudar, tá? Então assim, não pensem que vai ser sempre 4, essa aqui sempre 2, essa aqui sempre 1, essa sempre meio. Não, elas mudam, os valores mudam. Porém, quando o número de baixo for 4, são esses valores que vocês têm que ter na memória, é isso que conta. Então assim, essas aqui são as figuras musicais, existem outras também, essas são só 4. São as 4 principais que a gente mais usa, principalmente no início. Então, as figuras musicais, elas representam as notas musicais, né? Só que elas não são notas musicais enquanto elas não estão numa pauta, porque não tem como saber que notas são. Olhar para essa aqui e dizer, um dó, um ré, não tem como saber. Então, por enquanto, ela é só uma figura musical. Quando ela vem para a pauta, aí ela se torna uma nota musical. E quando tem a clave na frente, que se não tiver clave, não tem como saber que nota é, porque conforme muda a clave, muda a nota, né? Como eu falei antes. Bom, sabendo dos valores, né? Sabendo que existem as fórmulas de compasso, aqui está o 4x4, mas existem essas outras e outras ainda, e que existem 3 claves diferentes. Isso é muito importante, é o básico do básico do básico, né? É o mais importante para a gente entender no início. E que a pauta tem 5 linhas e 4 espaços. Bom, as notas musicais, vamos para o que mais interessa e importa agora, né? É muito simples. Elas sempre estarão numa sequência de linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, numa sequência como se fosse uma escada. Que nem o som delas é uma escada. É em degraus, desculpa, meu Deus, degraus, que vergonha. Degraus, como se estivéssemos subindo degraus. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. São degraus. Assim elas são posicionadas também, como degraus, né? Estão vendo? Vai subindo. O dó, ele está em cima de um tracinho. O ré está um pouquinho em cima do dó. Estão vendo que subiu um pouquinho? Ele está encostado na primeira linha. A primeira linha está aqui e o ré está embaixo, encostado. O mi já está na linha, na primeira linha. A linha passa por ele, então ele está na primeira linha. O fá dentro do primeiro espaço, que é entre as duas linhas. Esse é o primeiro espaço, onde está o fá. O sol na segunda linha.
Cuidado para não confundir o sol com o mi. Mi é na primeira, sol é na segunda. O lá no segundo espaço, fá no primeiro espaço, lá no segundo, né? Cuidado para não confundir, cada um tem o seu espaço. Lá, si é na terceira linha. Na terceira linha é o si, na linha do meio, né? Que é a última nota musical, o si, na verdade, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ele é na linha do meio, são 5 linhas, e na terceira linha é o si. E o dó, que é dó de novo, começa tudo de novo, né? Por isso que eu coloquei os 3 pontinhos. E o dó fica depois do si, no terceiro espaço. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro. Então, assim, vocês precisam tentar, se vocês querem continuar, né, fazendo leitura de notas, vocês precisam tentar memorizar isso um pouquinho, né? Memoriza algumas notas e depois as outras é só vocês contarem se baseando naquela. O dó é muito fácil de memorizar, que está nesse tracinho, né? O mi, na primeira linha, é legal memorizar também. E outro detalhe importante, o sol. Olha só, por que as notas foram distribuídas dessa maneira? Por que o dó é aqui, o ré e o mi é ali? Por quê? Porque a clave de sol, ela começa a ser desenhada na segunda linha. Deixa eu pegar uma caneta aqui só um pouquinho. Ela começa a ser desenhada na segunda linha. Estão vendo? Primeira linha, segunda linha, é aqui que ela começa a ser desenhada. Então, foi escolhido que a nota sol ficaria em cima da segunda linha. Porque a clave de sol começa a ser desenhada na segunda linha. Aí foi definida a nota sol, por causa da clave de sol, na segunda linha. E aí as outras notas foram distribuídas a partir do sol. Sol, fá, mi, ré, dó, ou sol, lá, si, dó, né? A partir do sol se distribuiu as outras. Só para vocês entenderem de onde se originou porque o sol é aqui e o dó aqui, né? Outra coisa, esse tracinho do dó aqui, por que esse tracinho? Um tracinho, né? O que é isso? Na verdade, esse tracinho, ele é uma linha imaginária que a gente imagina, tem a linha, ela existe, assim como existe um monte de linhas aqui para baixo e outras para cima, que a gente chama de linhas suplementares, só que elas são representadas por tracinhos. Então, às vezes, pode ter uns 3 tracinhos e aqui embaixo tem uma nota, ou lá para cima, uns 2, 3 tracinhos e lá em cima tem uma nota desenhada. Significa que são 3 linhas acima dessa última, que se chama linhas suplementares. Só que elas são invisíveis, a gente não vê. Só na hora de escrever uma nota a gente representa por tracinho. Por quê? Porque é aquela coisa que eu expliquei para vocês antes. Imagine se tivesse 10, 15 linhas. Nós não íamos entender nada, nós íamos, na hora de tocar e fazer a leitura, porque tem que ser muito rápido na hora de tocar, né? Não pode ficar lendo devagarzinho, a gente ia se confundir demais. Então, foi escolhido só 5 linhas e aí as outras linhas são representadas pelos tracinhos. Depois que passa muito aqui de baixo, aí vem para a clave de Fá, que serve para instrumentos graves, né? Então, é isso. Eu acho que o principal e primordial, né, que vocês devem aprender sobre a teoria da música é isso. Sem isso aqui que eu expliquei hoje, a gente não tem como ir pra frente, assim, boia total nos assuntos e não dá. Então, assim, primeira parte é isso, gente. Resumindo, pauta, 5 linhas, 4 espaços. Clave de sol, existem 3 claves, clave de Fá, de Dó e a de Sol. Instrumentos agudos, grave e médios. Figuras musicais, que quando for um compasso que tem o número 4 embaixo, né? Em cima não precisa ser 4, mas embaixo tem que ser. Quando for o número 4 embaixo, os valores dessas figuras musicais são esses: 4, 2, 1 e meio, né? E aí vocês vão entender por que tem valores nas notas musicais na próxima aula. O que mais? As notas musicais, tentar memorizar, né, a partir do dó no tracinho, aí é só subir. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E assim, estão vendo que sempre está na linha, a próxima nota está no espaço. A próxima nota está na linha, a próxima no espaço. Sempre uma sequência de espaço, linha, como degraus, né? Aqui as outras fórmulas de compasso, né? Mas não estão todas aqui, tem mais além dessas. Essa aqui significa o mesmo que o C e essa mesmo que o C cortado, né? Eu acho que é isso, gente. Espero que tenham gostado, que eu tenha sido clara
E o objetivo eu sei que eu não sou muito, porque eu falo demais, né? Porque eu sempre quero explicar muito para a pessoa entender, né? E eu acho que isso é até um problema às vezes, porque eu perco o foco um pouquinho. Mas espero que eu tenha sido compreensível e clara, né? Porque isso é o mais importante. Um detalhe, eu representei as notas musicais com essa figura aqui, tá? Porque por enquanto não é interessante a gente pensar nos tempos das notas, vamos só se preocupar com as notas, onde fica cada uma, né? Então, até a próxima aula, né? Na próxima aula eu vou explicar um pouco mais sobre os tempos das notas, né? Sobre as divisões de compassos e também vamos treinar um pouco isso de onde está cada nota, né? Obrigada, espero que tenham gostado. Beijo!